Olha, já são muitos dias de expectativa e ainda assim a fronteira entre o Egito e Israel segue fechada, só deve ser aberta amanhã para a entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Ontem o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a medida foi aprovada depois da visita do presidente americano Joe Biden, mas com uma condição de que os suprimentos, como alimentos, água e combustível, não sejam entregues ao Hamas. Integrantes, do Hamas. A expectativa é de que a entrada dos caminhões seja acompanhada por organizações humanitárias internacionais sob supervisão da ONU. E aí o governo de Israel disse o seguinte: para haver passagem de alimentos e qualquer tipo de ajuda humanitária do outro lado, com a fronteira de Israel e não fronteira com o Egito, só com a libertação de reféns. Portanto, a única possibilidade sem a libertação de reféns seria a passagem de alimentos e de ajuda humanitária pelo Egito, mas como disse a Carla, a possibilidade seria a partir de amanhã. E por enquanto não tem previsão mesmo para a saída de estrangeiros da faixa de Gaza, entre eles o grupo de brasileiros que se divide entre as cidades de Rafah e Khan Yunis. Hoje mais um avião com repatriados de Israel pousou no Rio de Janeiro. Quem acompanhou tudo isso e segue acompanhando de perto é a Roberta Russo, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. A Força Aérea Brasileira confirma que 1.135 brasileiros já deixaram Israel e estão em segurança aqui no Brasil. O 6º voo da missão Voltando em Paz pousou às 3 da manhã no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A bordo desse avião KC-30 da FAB, chegaram 219 brasileiros repatriados, além de uma equipe de médicos, psicólogos para ajudar no atendimento, conversar também com esse grupo que estava voltando. O Ministério das Relações Exteriores afirma que essa já é a maior operação de resgate feita pelo país em uma zona de conflito e a expectativa é trazer de volta ainda mais 150 pessoas. Parte delas está em Israel e 2 grupos menores na faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito. A gente vem acompanhando esses brasileiros, sempre em contato com eles. Estão em Rafah, uma parte, bem pertinho da fronteira, e em Khan Yunis, aí já um pouco mais distantes, aproximadamente 10 quilômetros. Ontem, o avião presidencial com ajuda humanitária deixou Roma, na Itália, pousou no aeroporto de Al-Arish, na divisa com o país africano. A aeronave modelo VC-2 vai repatriar cerca de 32 brasileiros e palestinos, esses que estão perto da fronteira com o Egito. Aliás, a gente tem uma imagem da família da pequena Aylen Ramadan Abdu, de apenas 8 meses, que recebeu doações da Embaixada Brasileira que chegaram ontem. A gente tem um videozinho dessa menina recebendo essas doações. Daqui a pouquinho, então, a gente coloca na nossa live. A gente tem a menininha? Acho que ainda não. Vamos mostrar o Hassan, então, porque a gente está acompanhando, os brasileiros que seguem na faixa de Gaza, aguardando a abertura da fronteira com o Egito, para voltarem ao Brasil. O Hassan Rabi, que é palestino, morador de São Paulo, tá por lá com a mulher dele, as 2 filhas. Ele mandou um vídeo pra gente hoje cedo relatando que a situação continua difícil, que não há nenhuma informação sobre a abertura ainda da fronteira hoje para passagem dos estrangeiros e que os bombardeios também continuam. Vamos ver e ouvir o Hassan. A utilização de hoje, a situação no Gaza, ainda não há chance para a gente sair hoje, não tem informação da abertura da fronteira, mesmo que o voo presidencial já está no Egito, mas infelizmente não tem nenhum notícia, aviso que a gente vai sair, nem hoje nem amanhã, tá? Esse momento. A situação também da noite foi bastante ataque na cidade do Khan Yunis, do Rafah, bastante gente morta, feridos, continuamos sem água, sem luz. As comidas limitadas, as padarias bem lotadas para comprar pão, alimentação. Deixa eu chamar a atenção, Rô, Sheila, também aos nossos ouvintes. Enquanto ele fala, é possível ouvir o zumbido do avião. Uhum. É um som que não para, na faixa de Gaza nesse momento. Os aviões sobrevoam a faixa de Gaza o tempo todo e o relato de quem está lá é de que fica impossível dormir, assim. Inclusive durante a noite, madrugada. Esse som ele é permanente nesse momento na faixa de Gaza. Isso deve ser enlouquecedor, né? Com certeza. E mesmo os bombardeios, que o Hassan estava relatando, esses sons, esses barulhos assustadores, eles seguem ali na região de Khan Yunis, ainda com dificuldade,
para alimentação, mesmo com as doações, aguardando qualquer informação nova da abertura da fronteira com o Egito. Agora sim, vamos ver então a família da pequena Aylen Ramadan Abdu, que a gente chamou, de apenas 8 meses, que recebeu algumas doações da Embaixada Brasileira. Boa tarde, pessoal. Hoje recebemos essa doação do governo do Brasil. A Aylen estava muito doente, recebemos fralda, leite, remédio para ela. A gente te agradece muito. A gente vê nas imagens, para quem não está acompanhando a nossa programação pelo YouTube, a pequena Aylen, bem pequenininha, ali sentadinha num colchão da casa, com 2 pacotes grandes de fraldas que ela recebeu, alguns potes também de leite, medicamentos que ela estava precisando neste momento. É de cortar o coração, né? A criança tão pequenininha nessa situação, a gente segue acompanhando esses grupos que aguardam a liberação da fronteira com o Egito. Aliás, de todas as imagens que a gente tem acompanhado, né, são tão tristes, mas em especial quando a gente olha para essas crianças, né, para o rostinho dessas crianças, tem uma imagem muito forte que viralizou. E aí, as imagens dessa guerra, e desde o início, né, desde o atentado do ataque terrorista promovido pelo Hamas em Israel, até as imagens que a gente recebe no dia a dia dessa guerra, fruto dos bombardeios de Israel em território palestino, ali na faixa de Gaza, tem uma imagem que viralizou muito e para mim é uma das mais marcantes desse conflito, que é uma criancinha num hospital, tá sozinha, os pais feridos, irmãos, ele sem saber, ele tem 4 anos aproximadamente, e aí ele tá tremendo, muito, e aqueles olhos esbugalhados, assim, bem abertos, né, tremendo muito, e as olheiras, e a Carla esses dias observou, né, olheira em criança é um indicativo de uma infância muito dolorida, né? De uma infância muito difícil. E aí vem um médico, se aproxima dele, acolhe, abraça, passa a mãozinha na cabeça e ele desaba de chorar. É outra cena assim tão forte. Não aparece ninguém ferido nessa imagem, né? Não aparece ninguém sangrando. Mas ela é tão forte, ela é tão impactante, ela é um dos grandes retratos, né, desse momento de conflito tão triste. Obrigada, viu, Rô, pelas informações. Gente, Valeu. Ainda na faixa de Gaza, mais de 300 feridos, sendo 28 em estado crítico, continuam internados no hospital Ali Arab. O centro de saúde foi atingido por um foguete na última terça-feira, deixando pelo menos 471 mortos. Israel e a Jihad Islâmica, que é um grupo aliado ao Hamas, né, ainda trocam acusações de onde poderia ter partido esse ataque. O médico Fad Naem, ortopedista, estava fazendo uma cirurgia no momento da explosão e ele conta que a princípio pensava que se tratava de mais uma bomba comum, mas só depois percebeu que o alvo era o hospital. A gente tentou ajudar o máximo possível, mas tinha mais feridos do que mãos disponíveis para tratar. Muitos morreram nos nossos braços. Do lado de dentro do hospital, os leitos continuam lotados e são poucos os recursos para dar assistência a quem sobreviveu. O palestino Omar Nofal foi um deles e está sendo tratado do lado de fora porque não há mais espaço dentro do hospital. Os médicos nos trouxeram para cá porque tem casos gravíssimos. Eu nunca vi tanta criança ferida na minha vida inteira. É muito triste. E esse ataque no hospital, ele foi tão mortal e deixa tantos feridos, até porque a informação é de que havia de 3.000 a 4.000 palestinos abrigados no hospital, ou seja, eles não estavam feridos recebendo tratamento. Foram pessoas que não tinham mais para onde ir e se abrigaram ali no térreo do hospital. As pessoas têm buscado os hospitais na tentativa de se protegerem, né? Porque tendem a achar que são áreas que não seriam bombardeadas, mas o que a gente vê não é exatamente isso não. Quando a gente pega os números mais atualizados, e ontem a gente falava aqui sobre a dificuldade de ter números mais precisos, ontem saiu um relatório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários com o seguinte relato, com os seguintes números: 8.000 residências destruídas, 27 hospitais ou unidades de saúde ao todo e 167 escolas destruídas. É muita coisa quando você fala de escola
e de hospital, além dessas 8.000 residências. Ontem teve um novo bombardeio feito por aviões israelenses que destruiu um prédio muito próximo a um outro centro de saúde. Explosão que ocorreu a menos de 100 metros do hospital Al-Quds, na cidade de Gaza. É o hospital, inclusive, usado pela Crescente Vermelha, que é a Cruz Vermelha em países muçulmanos. Foi registrado, inclusive, o momento dessa explosão foi registrado pelo jornalista independente Motaz Azaiza, sobre quem a gente tem falado quase todos os dias e que acompanha esse conflito na região. O som me... Pavoroso, Nossa, é pavoroso, né? O tempo todo o avião sobrevoando e de repente esse som é interrompido por uma explosão como essa. Em entrevista à Band News FM, o diretor de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz, Paulo Bus, afirma que os médicos de Gaza estão fazendo cirurgias sem o uso de analgésicos e até de anestesia. O sanitarista integra a Federação Mundial das Associações de Saúde Pública, que tem recebido informações sobre o conflito no Oriente Médio e tentado, encontrar soluções. Os anestésicos que são fundamentais para tirar aquilo que é a maior tragédia para uma pessoa, que é viver com uma dor lancinante. As cirurgias estão sendo feitas com o mínimo de anestésicos pelas informações que nós recebemos, o mínimo existente, mas isso também está acabando, porque não entra nenhum medicamento, nenhuma vacina, não entra sangue, não entra hemoderivados. Já são mais de 5.000 mortos nesse conflito, pelo menos 3.500 na faixa de Gaza, 1.400 do lado israelense. E na Cisjordânia, outro território palestino, distante aproximadamente 40 quilômetros da faixa de Gaza, as autoridades contabilizam 69 mortos e pelo menos 1.300 feridos. E é de lá que a gente tem informação agora com o enviado especial da Band, Ian Boechat. Estou aqui em Ramallah agora. O protesto que havia começado mais cedo está ficando mais violento, tem mais gente chegando. Uma pessoa foi atingida agora há pouco. E desde ontem, protestos têm acontecido aqui na Cisjordânia, desde que houve o bombardeio ao hospital lá em Gaza, mais de 500 pessoas morreram. E conversando com as pessoas aqui, a gente percebe que a raiva, a tristeza, a indignação pelo que vem acontecendo em Gaza. A única coisa que a gente pode fazer é se unir e apoiar os palestinos, lutar pelos nossos direitos. Desde o dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas, mais de 50 palestinos já foram mortos aqui na Cisjordânia, ampliando muito a atenção de que essa guerra contra o Hamas possa se espalhar tanto aqui para a Cisjordânia quanto lá para a fronteira com o Líbano, com o Hezbollah agindo de forma cada vez mais intensa nos ataques contra Israel. Inclusive, mais cedo, um jovem foi morto numa ofensiva do exército de Israel contra uma vila na Cisjordânia. Tem tudo a ver com isso que o Ian está falando, sobre as tensões crescendo muito na Cisjordânia e não só lá. Ataques aéreos e mísseis também atingiram o sul do Líbano e a Síria. E pelo mundo, diversos protestos foram registrados, por exemplo, na Jordânia, com milhares de pessoas indo às ruas. Também nesta quarta-feira, uma sinagoga foi alvo de um ataque incendiário em Berlim. O atentado, no entanto, não deixou feridos, ainda bem, mas segundo autoridades alemãs, 2 homens mascarados lançaram coquetéis Molotov na direção do edifício. Os artefatos explodiram na calçada. O ataque foi classificado pelo chanceler alemão Olaf Scholz como desumano e repugnante. Na ONU, o Brasil costura ainda uma nova resolução, depois de o primeiro texto ser vetado apenas pelos Estados Unidos. A proposta previa uma pausa humanitária para a chegada de suprimentos a Gaza e condenava o ataque do Hamas. Tem mais informação de Brasília agora com João Pedro Melo. Mesmo após a rejeição dos Estados Unidos à proposta brasileira, o Ministério das Relações Exteriores ainda tenta costurar um novo texto para o Conselho de Segurança da ONU. A ideia é fazer esse texto com outros países que também queiram tratar sobre a guerra entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Para participar de novas rodadas de negociações, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já está em Nova York. Na sexta-feira, ele seguirá para o Egito, onde participará de uma cúpula internacional de debate sobre a crise
envolvendo o conflito. Nos bastidores, alguns diplomatas afirmam que é importante seguir na tentativa de aprovar um texto para garantir a ajuda para palestinos na faixa de Gaza. Esse material também pode ajudar na libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. Nos Estados Unidos, Joe Biden já está de volta após a passagem por Israel. Hoje à noite deve fazer um discurso à nação. Conta, Eduardo Barão. O presidente americano retornou da viagem a Israel e marcou para essa noite um discurso à nação aqui nos Estados Unidos para falar sobre os desdobramentos nessa guerra, o conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. Biden conseguiu pelo menos um avanço na viagem, que foi um acordo entre o governo do Egito e Israel na possibilidade de entrar mantimentos, comida, remédio, também combustível, ali na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. Foi um pequeno avanço em meio a esse conflito que não para de ganhar força, em especial nos países árabes, como a gente acompanhou nas últimas horas, com manifestações crescentes, não só em frente a embaixadas israelenses, mas também em embaixadas americanas. O presidente dos Estados Unidos vai, ao longo dos próximos dias, conversar com lideranças árabes, já que foi cancelada a reunião que Biden teria na viagem dele ao Oriente Médio. Uma preocupação crescente por aqui é justamente que essa guerra escale, aumente de tamanho, cresça para outras nações, ou mesmo para que Israel sofra algum outro tipo de ataque de grupos extremistas. Mais das notícias da guerra, agora direto da Europa, com o nosso correspondente Felipe Killing. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, desembarcou hoje em Israel. A agenda começou com uma reunião com o presidente israelense Isaac Herzog e depois haverá um encontro com o premier Benjamin Netanyahu. A diplomacia britânica já alertou que não é uma viagem para fazer grandes anúncios que vão mudar os rumos desse conflito, não sairá nenhum coelho da cartola, é mais para demonstrar que os britânicos estão ao lado dos israelenses. E essa visita acontece na esteira da visita de outros líderes do Ocidente. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, esteve em Israel na terça-feira. Ontem foi a vez de Joe Biden, hoje Rishi Sunak, e a expectativa é que Emmanuel Macron, presidente da França, faça a viagem nos próximos dias. Na China, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se pronunciou sobre o conflito. Pois é, esteve por lá. O nosso correspondente da Band e da Band News FM contou que aconteceria. Agora vai trazer um resumo para a gente. Fala, Juliano Dipp. Apesar de não ter falado da guerra entre Israel e Hamas durante seu discurso no Fórum da Nova Rota da Seda aqui em Pequim, o presidente russo tocou no assunto mais tarde. Depois de um encontro bilateral com Xi Jinping, Vladimir Putin condenou o ataque a um hospital que deixou centenas de palestinos mortos nesta quarta-feira na faixa de Gaza. Segundo o presidente Vladimir Putin, o atentado a este hospital é um desastre, uma catástrofe terrível. Para o presidente russo, isto mostra a necessidade de uma negociação para encerrar o conflito. Quem também falou sobre a guerra entre Hamas e Israel foi o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que discursou pela manhã no Fórum da Nova Rota da Seda. Guterres fez um apelo para que Israel permita imediatamente a entrada de ajuda humanitária à faixa de Gaza, que, segundo Guterres, vive uma situação de tremendo abismo. O secretário-geral da ONU também fez um pedido ao Hamas, que liberte os reféns, sem que seja feita nenhuma exigência em troca. Antônio Guterres, mais uma vez, falou sobre a necessidade urgente do cessar-fogo. O presidente Xi Jinping não tocou no assunto durante o seu discurso no fórum. Xi Jinping falou apenas sobre os novos passos que a nova Rota da Seda tende a dar. Inclusive, deu cifras de que nesta quarta-feira, os acordos firmados pelo programa somam 100 bilhões de dólares. Acabam de chegar informações de um novo atentado, um ataque israelense que atingiu um edifício residencial em Khan Yunis. Vamos lembrar que Khan Yunis é uma cidade localizada onde tem um grupo de brasileiros, na área que Israel chama de zona segura, tá? E atingiu um prédio residencial. Informação de que pelo menos 12 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas.
Bom, de volta aqui ao Brasil. Daqui a pouco a gente, então, retoma todas as informações direto do Oriente Médio. Só fazer o convite novamente, né? Nós teremos um colega aqui do Grupo Bandeirantes, o Rodrigo Alvarez, que é jornalista, é escritor e foi correspondente no Oriente Médio por alguns anos. Vai dividir conosco toda a experiência que ele teve e também as percepções, né, do que está acontecendo neste momento. De volta ao Brasil, o relatório da CPMI dos atos de 8 de janeiro é aprovado com 20 votos favoráveis e 11 contrários. O texto pede o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 60 pessoas. Márcio Rocha. Depois que foi aprovado por 20 votos a 11 pelos integrantes da comissão, o relatório da CPI mista dos atos criminosos do dia 8 de janeiro vai ser analisado por vários órgãos, como o Ministério Público e a Advocacia Geral da União. O texto da senadora Elisiane Gama pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre civis e militares, por 26 crimes diferentes. Nessa lista, o nome principal é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas integrantes do governo anterior, como os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, estão presentes. Depois do fim da comissão, Elisiane Gama afirmou que o relatório é uma vitória da democracia. Que as instituições brasileiras, mais do que nunca, são fortes e nós não vamos permitir que o 8 de janeiro se repita na história brasileira. O 8 de janeiro só tem que ser lembrado para que ele nunca mais seja repetido. Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro faltou ao depoimento marcado pela Polícia Federal no inquérito que investiga um grupo de empresários que defendeu um golpe de Estado depois da vitória de Lula nas eleições. Diga, André Viana. A Polícia Federal vai analisar as razões da defesa apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga um grupo de empresários que defendiam um golpe de Estado em um aplicativo de mensagens caso o presidente Lula vencesse as eleições. Bolsonaro iria prestar depoimento sobre esse caso, mas os advogados decidiram apresentar a defesa por escrito, e o ex-presidente acabou não sendo ouvido pelos investigadores. A defesa também alegou que o caso tem um problema de competência, e assim, o processo deve tramitar na primeira instância, e não no Supremo Tribunal Federal. Na saída do depoimento, Bolsonaro foi questionado sobre a delação do ex-ajudante de ordens da presidência da República, Mauro Cid, e admitiu que sempre se discutiu a possibilidade de se implementar operações de garantia da lei e da ordem. GLO foi discutida desde quando eu assumi para o Brasil todo. Durante as eleições, a possibilidade existia, no caso de um distúrbio. Eu te perguntei, cadê o documento? Eu sou responsável por tudo aquilo que assinei com os militares discutir, porque nós integrávamos a Comissão de Transparência Eleitoral. Depois da multa, acabou. Não se discutia mais nada. Você viu a movimentação de um soldado por aí? A gente vai voltar mais ainda a esse assunto. Antes, vamos direto ao Rio de Janeiro. Aquelas mais de 20 metralhadoras furtadas de um quartel do Exército na Grande São Paulo teriam sido oferecidas a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Fala, José Paulo Sobral. A Polícia Civil aponta que as metralhadoras que foram furtadas de um quartel de Barueri, em São Paulo, foram oferecidas para venda a traficantes do Rio de Janeiro. A corporação chegou a encaminhar um vídeo para o Exército Brasileiro com a imagem de 4 metralhadoras que foram usadas em uma tentativa de venda. Esse material já foi incluído no inquérito. No dia 10 de outubro, o Exército informou sobre o desaparecimento das armas e indicou o início de uma investigação para identificar os envolvidos no furto. A instituição acredita que as 13 metralhadoras calibre .50 e as 8 metralhadoras calibre 7,62 foram levadas pouco a pouco do local, já que juntas pesam mais de 500 quilos. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil localizou uma enfermaria utilizada para atender traficantes feridos. Fala, Giovana Faria. Uma enfermaria bem estruturada com material cirúrgico para evitar a ida de bandidos a hospitais foi encontrada em mais um dia de operação contra a atuação de criminosos no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, pela Polícia Militar. Um laboratório de lança-perfume, droga sintética, também foi desarticulado pela PM. Mais de 300 litros de éter, substância usada para a produção do entorpecente, foram encontrados. Além de uma arma, munição e granadas, a PM apreendeu 138 caixas de um medicamento anti-inflamatório com potente ação analgésica. Os agentes também prenderam 3 criminosos, sendo um de Pernambuco. Segundo o porta-voz da PM, o coronel Marco Andrade, há indícios de que bandidos de outros estados vêm para o Rio para serem treinados. No cumprimento de um mandado de prisão de um foragido do estado de Pernambuco, confirmando que criminosos de outros estados
buscam o Rio de Janeiro não só para se aperfeiçoar e treinar nas suas práticas criminosas, como também se esconder nessas regiões, né, fazendo esse grande intercâmbio entre criminosos dentro do país. É um saco, né, Sheila? É difícil, porque a gente sai de notícia de guerra, vem para as notícias do Brasil e olha, é só também tragédia, é só notícia policial, é arma sendo roubada, é enfermaria para atender criminoso ferido, vou dizer como, né? Aquele áudio, famoso áudio diz, um desenho não passa. É impressionante. Não vejo a hora de algum dia a gente poder trazer aqui a informação, olha, um brasileiro levou o Nobel de Literatura, Nobel da Paz, né? Quando tem a gente fala, né? Quando tem a coisa gente do tipo, fala, a gente fala. mas olha, as notícias pesadas e negativas, elas têm superado, né, as positivas, infelizmente, incluindo esse caso aí de Curitiba, né? Pois Sheila, tem um novo vídeo. Gente, esse cara, olha, é um criminoso acima de tudo, mas é um tremendo de um babaca. Tem um novo vídeo agora mostrando aquele empresário acusado de racismo e xenofobia, dessa vez ofendendo a funcionária de um bar em Curitiba. Conta pra gente, Leonardo Gomes. O empresário investigado por racismo após xingar um frentista de macaco em Curitiba foi flagrado ofendendo uma garçonete em um bar. A suspeita é que o episódio tenha acontecido horas antes das ofensas criminosas no posto de combustíveis. No novo vídeo que repercute na internet, Marcelo Francisco da Silva chama a garçonete de biscate e usa outros palavrões. O empresário está acompanhado de 3 amigos, 2 homens e uma mulher. Eles chegam a alertar Marcelo para parar, já que estaria sendo monitorado por um segurança do bar. O empresário responde por injúria racial e xenofobia após ser gravado chamando um frentista de macaco e nordestino de forma pejorativa. Em depoimento à polícia, ele preferiu ficar calado. A defesa do empresário diz que o homem sofre com problemas de alcoolismo e dependência química, o que poderia explicar o comportamento alterado. Sobre a nova gravação envolvendo a garçonete, o advogado do homem disse que o caso não foi denunciado à polícia e classificou como uma brincadeira de mau gosto. Me atende bem que eu tô pagando, não é de graça! Essa bosta não é de graça! Vem me tirar aqui do balcão, otário! Tô pagando um dia de graça pra ela! Se você for na minha engraçaria, vou te tratar muito bem, velho! Eu te trato bem, você sabe disso! Eu não sou otário, ela é uma tonga. Funcionária do voto. Vai dizer que estava embriagado, né? Como se isso fosse argumento e justificativa para fazer o que ele fez, né? Certamente, né? Vai falar, estava embriagado, fora do seu estado normal. Mistura com remédio. O problema é que o estado normal dele é ser um racista, né? Pois é. Esse é o estado normal dele. Ah, certamente. Ninguém vira, de repente, de uma hora para outra porque toma uma cerveja. Tá embriagado? Tá. Né? De fato, o cara tá caindo de bêbado. Imagina que saco ter que atender uma pessoa como essa, hein? Olha, teve frieza também, mas essa funcionária, né? Claro que a gente não incentiva nada, nunca a violência, mas o sangue sobe numa situação como essa aí, não? Pra partir pra cima dessa pessoa, eu vou dizer, tem que ter muito sangue frio, tem que ter muita maturidade pra saber lidar com esse tipo de situação. Ô, Sheila, vamos pro Campeonato Brasileiro. Pode ser futebol? Pode ser, vamos nessa. Botafogo vence e se mantém na liderança isolada do Brasileirão. Maurício Ferreira tem mais informações. Diga, Maurício. O Botafogo vence mais uma no Brasileirão para manter a larga vantagem na ponta da tabela. O time de Lúcio Flávio bateu o América Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte. Ontem, mais 5 jogos agitaram a 27ª rodada. O Grêmio em casa perdeu por 2-1 de virada para o Atlético Paranaense. O Cuiabá venceu o Coritiba por 3-0 no Couto Pereira. O Goiás levou a melhor sobre o São Paulo por 2-0 na Serrinha. O Bahia passou pelo Internacional por 1-0 em Salvador e o Vasco, com o mesmo placar, derrotou o Fortaleza em São Januário. Hoje, 4 partidas fecham a rodada. Às 7 da noite, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O Flamengo, no dia de estreia do técnico Tite, visita o Cruzeiro no Mineirão no mesmo horário. Às 8 da noite, com casa cheia, tem Santos e Bragantino na Vila Belmiro. E às 9h30 da noite, o Fluminense pega o Corinthians no Maracanã. E olha, clássico paulista na decisão da Libertadores feminina. Ontem o Corinthians bateu o Internacional nos pênaltis, vai decidir o título contra o Palmeiras. Grande final no sábado, às 8h30 da noite, no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. Bem rapidinho, antes de trazer uma notícia ruim, mais uma, né, do Neymar lesionado, deixa eu agradecer aqui a Rosa Maria, nossa ouvinte, que diz que a filha dela foi quem teve a ideia de mandar essa mensagem aqui, a Marina, dizendo, claro que tem uma notícia boa relacionada a Brasil.
é uma série brasileira que está bombando muito na Netflix. Bombando mesmo. Se chama Ilhados com a Sogra. Tá fazendo um sucesso. Tá mesmo. Olha, impressionante. Eu sei que gente do mundo inteiro tá assistindo. Não assisti ainda, mas tá, que bom, né? Que orgulho pro Brasil. Ilhados com a Sogra. Trazer um beijo que pra Rosa Maria. Pode ser uma mazela, né? Mas enfim. Então, gente, beijo pra Rosa Maria, um beijo pra Marina também. Agora, né, vamos falar da lesão do Neymar, porque com uma lesão no joelho esquerdo, ele pode ficar até 6 meses afastado dos gramados, porque foi, né, muito grave. Ontem, a CBF confirmou que o camisa 10 rompeu o ligamento cruzado e o menisco do jogo, aliás, o ligamento cruzado e o menisco naquele jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2026. Ele vai ter de passar por cirurgia, a data ainda não foi marcada. Nas redes sociais, Neymar não escondeu estar abatido, ele escreveu o seguinte, ó. É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus, a família e amigos. Não é fácil passar por lesão e cirurgia. Imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais. Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que Ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e de carinho. Como nós dissemos ontem, né? Há muitas críticas a Neymar, críticas dentro de campo, críticas fora de campo também, a algumas posturas e atitudes dele. Mas é um atleta brasileiro que elevou o nível do esporte, isso não há dúvida, né? É um dos grandes craques brasileiros e a gente torce muito pela rápida recuperação dele. Nem digo para jogar na seleção logo, imediatamente, porque a gente quer testar também, saber se a seleção brasileira consegue romper essa Neymar dependência. Mas para que ele se recupere logo, porque é um atleta valoroso, não à toa chegou onde está, né? Não à toa ganha o que ganha para jogar bola, para aparecer em comerciais e tudo mais. Ele tem muito valor, sim, aqui ficam os votos, né, de recuperação rápida para o Neymar.